Olá! Vamos começar? Hoje a gente vai fundo num documento que é simplesmente fundamental, sabe? Ele define a qualidade, a dignidade do cuidado com idosos em instituições de longa permanência. A gente vai desvendar o que é o Plano Individual de Atendimento, que é, na verdade, um verdadeiro mapa para garantir um envelhecimento assistido e com muito respeito. Bom, tudo parte de uma pergunta que é essencial, né? É uma questão que, no fundo, mexe com todo mundo. Quando o cuidado de alguém que a gente ama passa a ser responsabilidade de uma instituição, como é que se garante que aquela pessoa não vai se perder no meio de rotinas, de protocolos? Pois é, a resposta está num planejamento muito, mas muito cuidadoso. E é aqui que entra a ferramenta principal, o Plano Individual de Atendimento, ou como é mais conhecido, PIA. A melhor forma de pensar nele é como um mapa mesmo. Um mapa super detalhado, criado especificamente para uma pessoa. Ele guia toda a equipe de cuidadores, sabe? E o mais importante, ele garante que o cuidado não seja genérico, mas sim totalmente personalizado. Vamos entender como é que ele é construído, passo a passo. Primeiro de tudo, antes de traçar qualquer rota, a gente precisa conhecer o terreno. Por isso, o primeiro passo do PIA é criar um retrato completo e profundo da pessoa. É o que chamam de avaliação multidimensional. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. O objetivo não é só preencher um formulário com um monte de informações. A questão é entender que aquela pessoa ali é a soma de tudo o que ela viveu, da sua história, das suas necessidades, que são únicas. É enxergar o indivíduo por completo e não apenas um residente. A primeira camada desse retrato é a dimensão clínica. É parte da saúde mesmo. Aqui se documenta tudo, desde os diagnósticos formais, com seus códigos CID, até as doenças crônicas que a pessoa já tem, como diabetes ou hipertensão. As medicações que estão em uso e um ponto muito importante, os riscos. Risco de queda, de lesão por pressão, de desnutrição. Tudo isso é mapeado para poder prevenir. Depois, a gente olha para a vida prática, para o dia a dia. Como é a rotina? A pessoa consegue se locomover sozinha? Precisa de ajuda? E para aquelas tarefas básicas, essenciais, como se alimentar, tomar banho, se vestir. Cada um desses detalhes ajuda a definir o nível de suporte que vai ser necessário, sempre tentando preservar ao máximo a autonomia, claro. Mas o plano não para no físico. Ele vai além. Ele mergulha no mundo interior da pessoa. Existe algum comprometimento cognitivo? Algum sinal de agitação? De depressão? Essa análise é vital, porque é a partir dela que se planejam as atividades de estímulo, garantindo o bem-estar emocional e mental. E para fechar esse retrato, o plano reconhece algo que é vital para todo mundo, as conexões sociais. Ele avalia como é a relação com a família, qual a frequência das visitas. O plano pode inclusive chegar a propor ações para fortalecer esses laços, porque afinal, eles são fundamentais para a qualidade de vida. Certo? Com esse retrato completo em mãos, aí sim a equipe consegue construir o plano de ação. É a hora de transformar toda aquela avaliação em intervenções bem concretas. E o processo é muito lógico, bem estruturado. Primeiro, se define um objetivo geral, algo como manter a autonomia e o bem-estar. Depois, esse objetivo maior é quebrado em objetivos específicos, por exemplo, melhorar a força muscular ou aumentar a interação social. E só a partir daí se cria o plano de intervenção detalhado. E olha só como isso funciona na prática. Para cada área, como nutrição ou fisioterapia, o plano detalha tintim por tintim. Qual vai ser a intervenção, com que frequência ela vai acontecer e quem é o profissional responsável por aquilo. Vira um roteiro de ações, sabe? Não tem espaço para improviso, para acho que é assim. Isso garante que o cuidado seja consistente e bem direcionado. Tá, mas como é que se sabe se o plano está realmente funcionando? Através de metas de indicadores. Coisas concretas que dá para medir. Por exemplo, manter o peso estável ou reduzir o número de quedas. É isso que permite que o plano seja ajustado e que os resultados sejam vistos de forma bem objetiva. Só que, um plano só funciona se existir comprometimento. Então, a parte final do PIA serve para formalizar essa responsabilidade. Ela transforma um documento num verdadeiro pacto de confiança. Para garantir a qualidade, o plano não é uma coisa estática, escrita na pedra. Ele é reavaliado de tempos em tempos, a cada 3 ou 6 meses, por exemplo. Ele também especifica os recursos que vão ser necessários, dietas especiais, equipamentos de apoio e exige um monitoramento contínuo para ter certeza de que tudo está sendo cumprido. Esse momento da concordância formal é essencial. Essa declaração que a gente vê aí, ela é assinada tanto pelo responsável legal quanto pela equipe técnica. É um contrato, um acordo que alinha as expectativas de todo mundo e firma o compromisso de todos com o bem-estar da pessoa idosa. Ok, até agora, a gente descreveu o cenário ideal do cuidado, o plano perfeito.
Mas existe uma outra variável nessa equação, uma que coloca uma tensão bem complexa na história: a realidade da gestão, a realidade dos negócios. Dá uma olhada nesse logo, ILPI lucrativa. A imagem é de uma casa, que remete a cuidado, a acolhimento, só que ela está entrelaçada com um gráfico de crescimento, subindo. E isso nos joga bem no meio de uma questão fundamental sobre esse setor. A gente tem, de um lado, o PIA, esse mapa do cuidado ideal, super detalhado, centrado na pessoa, e do outro lado, a gente tem a necessidade de uma operação que seja sustentável e, muitas vezes, lucrativa. Esses dois objetivos nem sempre andam juntos, na mesma direção. O plano perfeito no papel pode exigir recursos que a gestão precisa equilibrar com o orçamento. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Onde é que fica o ponto de equilíbrio entre o cuidado humano, individualizado, que o PIA descreve tão bem, e a necessidade de viabilidade financeira de uma instituição? Esse é, talvez, o grande desafio do setor. E a resposta que se dá a essa pergunta define o futuro do cuidado na terceira idade.